Estamos ao vivo. Hoje eu não vou tentar fazer muita graça porque eu não tô muito feliz. Eu saí ontem com a minha irmã e foi um dia bem bacana. Oi, Marcela. E a gente estava feliz porque a gente está modificando a nossa casa. E chegou um armário novo e tal. Eu fui na casa da minha amiga, ela fez meu cabelo, foi tudo bacana. E quando a gente chegou em casa, a gente recebeu a notícia de que o Chadwick, o ator que faz o Pantera Negra, morreu. Eu tô muito triste pela morte dele, por uma parte. Eu não tô triste porque ele morreu de câncer. Eu acho que ele precisava descansar, porque quem já teve um parente que morreu de câncer e sabe o que é ter uma pessoa definhando com câncer do seu lado, é muito ruim. Então você pede para que ela pare de sentir dor. Então eu espero que Chadwick tenha feito uma passagem tranquila perto da família dele, porque uma pessoa tão especial, tão bacana quanto ele, que passou tantas mensagens legais para todo mundo na época que ele estava gravando o Pantera Negra, ele merece ter um descanso digno. Essa live aqui, além de ser uma homenagem a ele, é uma homenagem ao Chadwick, ao único personagem de HQs negro que é rei, e ao Stan Lee, que se não fosse por ele, nenhum personagem de HQ negro seria rei. E eu vou contar essa pequena história de um documentário que eu vi ainda do Stan Lee vivo, porque tem muitos documentários póstumos do Stan Lee, mas esse ele estava vivo porque foi na época da gravação do Pantera Negra, e ele contou a história de como surgiu o Pantera Negra, e eu vou contar um pedacinho para vocês. O Pantera Negra, ele foi uma ideia do Stan Lee, porque o Stan Lee, antes de lançar a Marvel Comics, ele trabalhava na DC Comics. O Stan Lee foi uma das primeiras pessoas que desenhou o Batman, o Coringa. E teve uma época que eles se desentenderam lá, até porque não interessa a gente, ele também não comentou. E ele criou a Marvel. E na época ele criou o Capitão América, o Homem de Ferro, que foi o primeiro personagem dele. E em 1960 teve todo aquele movimento negro do Luther King e do Malcolm X. E ele se perguntou: por que não lançar um personagem negro se eles falam como reis? Eles atraem multidões, eles pedem a paz, eles pedem a união. Então Pantera Negra veio da mistura do Luther King com Malcolm X. O Pantera Negra, se vocês viram o filme, ele sempre passa uma mensagem de esperança, uma mensagem de que os povos têm que se unir, dependente da cor deles. E a parte do Malcolm é a parte da ação, do tipo, tu não vai tirar onda com a minha cara não, meu irmão, só por causa da minha cor. E o Stan Lee, quando ele lançou o Pantera Negra, foram dois polos muito intensos. O primeiro polo é das crianças que ficaram enlouquecidas porque agora elas sabiam que elas podiam ser um herói, né? E se você vê, o Pantera Negra, ele não tem nenhum poder super especial, ele luta bastante e tal. Wakanda de fato é uma cidade futurística que tem tecnologias assim que parece de outro mundo, né? Mas ele em si, o T'Challa, ele não tem poderes especiais. E o Stan Lee, ele tem uma coisa muito linda nos personagens dele, que ele faz com que eles sejam mais humanos possíveis. Então foi essa coisa dos adolescentes
negros e as crianças negras verem que eles poderiam se tornar um herói. E né, os brancos, né, a Ku Klux Klan, os que eram totalmente racistas, que até hoje existe, né, como podemos ver todos os dias nos jornais, homens sendo sufocados até a morte, homens que vão abrir a porta do seu carro para pegar os seus documentos para mostrar para o policial e leva 7 tiros nas costas na frente da esposa e dos filhos. E o Stanley foi ameaçado de morte por causa do Pantera Negra. Só que a parte negra ficou tão feliz e outras pessoas brancas, porque não existe só gente branca ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu conheço muitas pessoas que são negras e que realmente odeiam brancos. E isso não é legal, isso nunca foi a mensagem que o Stanley quis passar, muito menos o Pantera Negra, muito menos quem luta para que haja igualdade. Eles começaram a ler também o HQ do Pantera Negra e o sucesso foi tão estrondoso que acabou parando com esse lance de ameaças de morte para o Stan Lee. Ontem, com a morte do Chadwick, parece que a gente não, nem herói fictício a gente pode ter, né? É claro que a culpa não foi do Chadwick, como eu falei, coitado, ele estava sofrendo tanto. Quem sofre de câncer é uma tortura diária. Mas parece que a nossa Wakanda ficou mais longe, né? E quando eu soube da morte dele, eu fiquei tão transtornada, eu fiquei tão sem chão, eu fiquei tão decepcionada pelo nosso herói negro ter morrido. Há outros, mas não evidentes como Pantera Negra, que foi o único filme que ganhou 3 Oscars, numa época em que era o primeiro ano de mandato do Donald Trump. Que eu fico refletindo se nós negros não merecemos nenhum herói. Se depois da morte do T'Challa, outros meios de anime, ou até a DC, que está lançando agora o Adão Negro, eu acho, Adão Negro, que é com The Rock. Ah, mas o The Rock não é negro, minha querida, deixa eu te explicar uma coisa assim, bem legal pra você. Nos Estados Unidos, latino, preto e índio é tudo coisa do demônio. Então, já colocar o The Rock, que ele é de origem indígena, né, porque ele já vai ser também um trunfo pra gente. Né? Porque os indígenas também sofrem tantos quanto os negros. Aqui no Brasil, então, meu filho, é uma desgraça. E eu tô muito triste de verdade. Eu tô triste como se realmente um parente meu tivesse falecido, porque ele era o nosso herói. Um herói negro, Pantera Negra. E ontem eu vi, antes de dormir, o filme O Guerra Civil, que foi a primeira vez que o T'Challa apareceu, né, que foi a guerra entre o Stark e o Capitão América. Quando matam o pai dele, ele falando de como o povo de Wakanda encara a morte. Que eles falam que a morte é não é o fim, que é um novo recomeço. Que os deuses estavam pegando o pai dele pelos braços e levando para uns campos floridos, né? Como ele fala. E eu espero realmente que o Chadwick esteja sido pego por deuses, orixás, e esteja numa paz
plena, porque o que ele fez, o que ele significou, e eu espero que ele esteja do lado do Stan Lee, porque, como eu falei, isso, nada disso teria significado se aquele cara doido, branco, não olhasse para tudo que estava acontecendo naquela época. Daqueles caras, aqueles dois homens com discursos diferentes, porém lutando pela mesma coisa, dele olhasse e falasse: uau, eles são deuses, por que não fazer heróis como eles? Então eu agradeço muito, mais do que o Pantera, eu agradeço ao Stan Lee por ele ter inventado o Wakanda, porque o Wakanda era o I Have a Dreams do Luther com o vamos ser negros respeitados do Luther, do Malcolm X. Então é graças ao Stan Lee que hoje a gente está triste pela morte do nosso único herói negro em evidência. Eu digo em evidência porque há outros, né? Tem o Lanterna Negra, mas que não teve um filme, e o Lanterna Negra do filme, coitado, virou um personagem da Marvel, que por sinal é um dos meus favoritos, que é o Deadpool. E que o Ryan Reynolds deu uma declaração dizendo que ele até hoje nunca entendeu porque que o Lanterna Negra foi ele, sendo que ele era branco. E ele achava que um ótimo Lanterna Negra seria um personagem negro, tipo Will Smith. Ele fez essa declaração e eu concordo plenamente com ele. Eu sei lá, o Lanterna Negra tem outros personagens. É porque eu não sou muito ligada a DC, gente, desculpa. Eu sou uma geek muito Marvel. Eu sou uma geek que gosta muito de anime. E pra vocês terem uma ideia, esses brincos significam as lanças das guerreiras de Wakanda. E eu ironicamente estou com este colar aqui, que não tem nada a ver com a Wakanda, mas tem o significado que esse é o colar da varinha, quem conhece Harry Potter, da varinha do Dumbledore, que é a varinha das varinhas. E eu tô com ela hoje aqui porque se eu tivesse o poder da varinha das varinhas, eu gostaria que a nossa nação virasse um Wakanda. Porque se a nossa nação fosse Wakanda, ninguém no Morro dos Macacos ia morrer só porque estava jogando futebol. Se o nosso país fosse Wakanda, ninguém ia morrer porque estava numa Kombi com a mãe, um policial vendo um motoqueiro no carro com um pedaço de ferro, ia confundir com uma arma, que até hoje eu não entendi isso. Se o nosso país fosse um Wakanda, você dentro de casa jogando videogame com o seu primo não ia morrer de bala perdida. Então talvez se eu tivesse a varinha das varinhas, eu traria o Wakanda pra cá, porque eu não aguento mais ver negro morrendo. Eu vejo pessoas falando, pessoas de mídias grandes falando que a maré é tipo um bunker, desculpa, eu não sei a pronúncia correta, de ladrões. Vamos lá, bunker de ladrões. O Witzel ontem, por ser um homem muito honesto, foi tirado do seu cargo até março do ano que vem. Bunker de ladrões é todo esse lance do Queiroz depositar 89 mil na conta da primeira dama e
o presidente ameaçar dar um soco no repórter porque ele não sabe responder, ou ele sabe responder e se ele responder ele vai entrar numa merda federal. Bunker de ladrões seria um pastor, um líder religioso, ser preso, né? Ser preso por causa de não ter feito uma coisa correta, com certeza. E no meio disso tudo, só os pretos morrem. Até os nossos heróis morrem. Então eu tô muito chateada, porque eu não queria que o único herói negro da Marvel, Rei, que lidera um mundo onde nós, pretos, somos iguais, temos direitos iguais, temos o trabalho que nós gostamos, morra. Eu tô muito triste. Tô muito triste. A Marcela tá falando... um marido... E depois eu fiquei sabendo... falando da Flor de Lis. Oh, meu Deus, coitada da Flor de Lis. A natureza deve até se revoltar com uma coisa dessa. Uma flor tão bonita para o nome de uma mulher tão louca. O marido da Flor de Lis, ela primeiro adotou ele. Quando ela adotou ele virou namorado de uma das filhas dela adotiva. E depois ela casou com ele. Não tipo assim, eu conheci ele e casei. Não! Ele, antes de se casar com ela adotou ele. Você tá entendendo, gente? Por que eu tô triste com a morte do... Por que eu tô triste com a morte do Pantera Negra? Em Wakanda jamais iria acontecer uma coisa dessa. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, assim, eu tô passada porque hoje eu tô evitando ver noticiário, mas hoje eu fiquei sabendo que aquele homem que estava abrindo a porta do carro dele, que estava com os filhos e a esposa dele, nunca mais vai poder andar. Ele nunca mais vai poder pegar direito um filho dele no colo. E isso foi por nada. Ontem, nos protestos que houve, que eu acho muito justo ter, mataram 2 jovens. E um policial olhou para o outro e falou assim: se preocupa não, esse daqui eu já matei. Porque eles estavam lutando. Nós precisamos de mais vozes negras para que isso não se repita mais. O sonho do Luther King está vivo na nossa mente até hoje. Mas ninguém ainda colocou esse sonho em prática. Porque eles não deixam. Eles têm as armas. E nós temos a voz. E eu não estou pedindo para ninguém ir com arma pra rua, não. Porque a voz também é uma arma. Só que eles têm que ouvir a gente até o cano deles se silenciarem. Porque eu acho um absurdo, depois de terem sufocado um homem até a morte, ou depois de ter pego um entregador de fast food num condomínio, todo mundo fala condomínio de luxo, luxo porra nenhuma, é um condomínio bonzinho. E aquele Shrek chegar e tratar ele super mal, aquele garoto que ele tem olha, eu nunca vi uma pessoa tão exemplar, tão educada. Eu quero até falar para a mãe dele que, olha, que educação linda que você deu pro seu filho. Em nenhum momento ele levantou a voz, em nenhum momento ele agrediu aquele Shrek do caramba. E você ir pro shopping comprar um relógio de presente
de Dia dos Pais pro seu pai e você ser levado para uma escada, porque se ninguém tivesse gravado, esse garoto provavelmente estaria morto. Entendeu? Pois é, a Marcela tá falando. O garoto de 17 anos, branco, que andou no meio dos policiais armados e já tinha matado pessoas na manifestação. É branco! Se fosse um preto, ele já tava todo cravado de bala. Outro dia, na época das manifestações que teve do Black Lives Matter aqui no Rio de Janeiro, eu fui pela NF cobrir, fazer uma live. E eu lembro que eu andei um pouco atrás junto com o meu outro companheiro, que era repórter, para cobrir a manifestação toda por trás, né? Ver quantas pessoas tinham e tal. E eu lembro que eu, sem perceber, a minha mão começou a tremer. E eu lembro que ou foi a Ludmilla ou o Golo chegou pra mim e falou assim: fulano, desculpa, esqueci o nome dele, pede pra Simone parar de tremer um pouco, porque a imagem tá saindo muito tremida. Aí ele virou pro Golo, ou foi pro Golo, pra Ludmilla, e falou assim: só um momentinho, Simone, dá um giro de 360 e mostra pra eles o porquê que a gente tá tremendo. Na minha esquerda tinha um batalhão de choque. Na minha esquerda tinha um batalhão de choque. Na minha direita tinham dois tanques do exército. Atrás de mim tinha um batalhão de choque, todos eles com aquele escudo, né? Bem atrás mesmo de mim. A polícia militar do outro lado da rua, lotado de carros da polícia militar. E em cima da minha cabeça, em cima, assim, mais ou menos aqui assim, um drone, que eu não sabia se estava tirando foto, se ela ia disparar alguma bala de algum momento na minha cabeça. E eu lembro que alguém virou pra mim e falou assim: sai daí agora, você é preta. Eles não vão te respeitar. Se alguém lá da manifestação virar e tacar alguma coisa, você vai morrer. Você vai ser a primeira a morrer. Então eu tive que parar a live, falar pro pessoal parar a live, porque eu falei: pessoal, olha, tem um drone na minha cabeça que eu não sei o que significa. Então eu vou parar a live, mas continue aqui com a gente, porque eu vou ficar lá no meio da manifestação, ok? Parei a live, a gente correu, porque a gente não é besta. Nós corremos, ficamos no meio da manifestação com todo mundo ali. E aí nós continuamos a live. Então pessoas brancas, garotos brancos de 17 anos, brancos, que andam armados com policiais do lado e matam pessoas, não tem esse problema. Mas eu sou uma repórter comunitária negra. Então eles achavam que eu podia fazer alguma coisa, sei lá o que eu queria fazer, não tinha arma nenhuma. Eu tinha um vidro de perfume, porque eles estavam inspecionando todo mundo. Eu tinha um vidro de perfume, eles pediram para eu jogar o vidro de perfume fora porque era muito perigoso, sendo que eu estava com mais ou menos assim, uma garrafinha de álcool gel. Eu olhei para a policial e falei assim: moça, com todo respeito, se eu quisesse tacar fogo na senhora, eu não ia tacar fogo na senhora com perfume de R$59. O álcool gel custa 10. Ela olhou pra mim e falou: mas o perfume tem que ficar. Eu falei: ok. Tô errada? Não tô. Eu não ia gastar meu perfume pra tacar fogo nos outros, até porque nunca foi minha intenção tacar fogo em ninguém, né? Mas se ela acha que eu ia tacar fogo nela com meu perfume caro, que eu nem ganhei, que eu nem era meu, eu ganhei de presente do meu compadre, do meu amigo, do Elias e do André. Falei: meu amor, nesse daqui você não vai nem ver, esse daqui é meu. Mas ela mandou jogar fora e eu entrei com a minha garrafinha de álcool gel. Agora vocês me dizem que sentido faz. Não faz sentido. Mas enfim. É isso. Eu tô vendo que só a Marcela tá aqui me ouvindo.
Mas eu sei que eu falei com muitas pessoas falaram que estavam com lives e tal, me deram toda a força, falaram que depois iam ver, que depois iam divulgar. Então eu queria pedir para vocês nessa live, eu como garota da maré, como muitas outras garotas do Alemão, da Rocinha, de Santa Isabel, com a Marcela, como do Pavãozinho, de outras favelas, de outros países que podem assistir a gente pelo Instagram, da Angola, que entende a nossa língua, pra gente não desistir da nossa Wakanda. O rei morreu, mas a voz permanece, assim como o Luther e o Malcolm, que também foram mortos. A sorte que o nosso rei morreu de causas naturais, né? Que eu acho que o câncer é uma coisa muito desumana, mas foi natural. Ele não morreu de uma bala perdida, ele não morreu sufocado, ele morreu como um rei, né? De uma doença. E fazer com que não só o Pantera Negra, mas o Chadwick, durante toda a divulgação do filme, ele fez entrevistas incríveis. Saber da história dele é uma coisa muito necessária agora nesse momento. Ele foi uma pessoa negra como a gente, ele também passou por coisas ruins como a gente, e ele não desistiu. E ele morreu como o rei de Wakanda. E você também pode. Era o que ele dizia. E eu acredito nisso. Eu sou uma jornalista comunitária com muito orgulho. Pretendo não ser de mídia grande, porque depois desse lance de bunker de ladrões, eu quero que a comunicação comunitária se torne a melhor comunicação do Brasil, quiçá do mundo, porque nós somos humanos e a gente sabe o que a gente vive e a gente não precisa ficar escritóriozinho ouvindo blá 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 dos outros. Olha, não escreve assim, não escreve assado, porque assim tá errado, porque fulano de tal não pode gostar. Então sim, eu quero ser jornalista, mas eu quero continuar sendo jornalista comunitária. Depois disso, eu acho que eu já me decidi. E é isso, gente. Eu não vou prolongar muito a live, porque eu acho que não tem mais muita coisa para dizer. E dizer para vocês que Wakanda forever. Somos todos Wakanda. Nós vivemos numa Wakanda que ainda não tem rei. Quem sabe um dia as pessoas consigam eleger um presidente negro, porque é impressionante como você vê tanto bolsonaristas como não bolsonaristas falam: eu sou louco porque o Obama vem, se o Obama fosse presidente do Brasil. Vocês não respeitam os negros, como é que vocês vão eleger o Obama? Mesmo se ele viesse para o Brasil, ele ia sofrer o mesmo preconceito, porque ele é negro. Ele também já passou por muita dificuldade. Ele ia ter o preconceito de não ser daqui. Ele ia ter o preconceito de... sei lá, tantas coisas que vocês inventam que não tem cabimento só porque o cara tem cor. Só porque também não sou uma pessoa negra, mas porque uma pessoa tem uma outra religião. Pessoas negras que seguem etnias, religiões negras, são massacradas, seus templos são quebrados, tacados fogo, e chamam seus orixás, que são pessoas que eles acreditam que são deuses da natureza. Olha que coisa mais linda! Deuses da natureza chamam de demônios. Eu que sou budista, que mexe com o universo, chamam de demônio. Então por que vocês elegeriam o Obama aqui no Brasil? Que é um homem que respeita todas as religiões e é negro. Não sejam hipócritas. Eu elegeria o Obama aqui, porque eu respeito raça,
eu respeito religião, eu respeito opção sexual, porque eu acho que isso é uma coisa tão nossa que você não tem o direito de opinar. Se eu quero ser do candomblé, se eu quero ser da Umbanda, se eu quero ser ateu, se eu quero ser budista, se eu quero ser católico, se eu quero ser evangélico, mas aquele evangélico que segue a Bíblia, porque eu fui criada numa família de evangélicos e olha só a minha postura. E eu te garanto que é a postura dos meus familiares também. Porque a minha família, por parte de mãe, praticamente toda evangélica, e tem gays dentro da minha família que são amados de uma forma que vocês não podem imaginar. Então, vamos trazer o Wakanda para cá, em respeito ao Stan Lee, que sonhou junto com Malcolm, que sonhou junto com Luther e que criou o Pantera Negra. E que inspirou o Chadwick, que nunca imaginou que um dia pudesse tomar forma desse herói. Então, deixo aqui o meu apelo para que o Wakanda vire algo real. Tá bom? Marcelo, eu te amo. Para todos que vão assistir depois, que eu sei que muita gente falou que vai assistir depois, amo todos vocês. Obrigada pela força. Eu vi que muita gente divulgou. Muita gente divulgou. Obrigada. Obrigada pelo respeito que vocês estão tendo pelo Garotas da Maré. Realmente é um sonho que eu tô tendo, para que as pessoas vejam que comunicação comunitária é séria também. Comunicação comunitária vem do povo, tá? Um beijo, amo vocês, tá bom? Beijão, beijão, beijão. Wakanda forever.